Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Tá chegando o áudio? Perfeito. O áudio tá chegando aí para vocês. Testando. Beleza, pessoal? Então, hoje às 20h17, nós marcamos aqui a nossa live. E hoje ela será para você saber mais sobre a arte de ganhar dinheiro, revendendo cortinas e persianas. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Luciano Fernandes, idealizador da maior plataforma sobre cortinas e persianas, que é o Viver de Cortina, que é o nosso canal no YouTube Viver de Cortina. Sou casado com a Luceli, que é minha parceira de negócio, e temos 2 filhos, um de 23, que já é advogado e também empresário, e o outro de 21 anos, que é desenvolvedor de sistemas e também empresário independente. Ou seja, aqui em casa, todos nós somos empresários, cada um no seu negócio. E eu queria te pedir um favor, logo de cara, já deixa aí o seu like nesse vídeo e já manda o comentário aqui para a gente responder, beleza? Se você tiver alguma dúvida, já deixa ele aqui nos comentários, que logo no final nós vamos começar a responder essas dúvidas aí. Então vamos lá então, pessoal. No início, eu falei a arte de revender cortinas e persianas. E realmente é uma arte ganhar dinheiro nesse negócio. E eu vou começar contando um pouco da minha história como vendedor de cortinas e persianas, que é para você entender melhor como foi o início, né, da minha carreira nesse ramo aí de decoração, que é vender cortinas e persianas. Quando eu tinha 26 anos, eu trabalhava em um banco e fazia faculdade de ciências contábeis na PUC. Eu estudava de manhã e trabalhava no banco à noite, na compensação do banco. Então, eu tinha a minha tarde era livre, né? Então, eu tinha a tarde ou para estudar ou para desenvolver outro trabalho, outro projeto. E a minha namorada, ela trabalhava em uma fábrica de persianas e cortinas aqui em Aparecida de Goiânia. E foi aí que eu consegui um bico de entregador de persianas, pessoal. Então é isso aí. Eu consegui um bico para ser entregador das persianas dessa fábrica. Ela era uma fábrica muito grande, era uma fábrica bem famosa mesmo. Inclusive, ela não existe mais. Tá? Ela fechou as portas por um motivo lá que eu não sei falar agora no momento, mas que ela vendia muitas persianas. E na época o que mais vendia eram as persianas horizontais de alumínio. Então, 2 vezes por semana, eu fazia entrega em todas as lojas que revendiam essa marca. Então, eu pegava meu carro, ia lá na fábrica, pegava as persianas e ia entregar de loja em loja, né? Ou de casa em casa. Tinha revendedores que não tinham lojas. Então, a loja deles praticamente funcionava dentro da casa. Isso já em 1996, 27 anos atrás. Então eu entregava muitas persianas, né? E a maioria eram persianas horizontais em alumínio. Então eu conheci praticamente todas as lojas de cortinas e persianas que existiam naquela época. Eu frequentei todas. E eu via o tanto que o pessoal vendia. Vendia muitas persianas. E não só as persianas dessa marca que eu entregava, mas também de outras marcas também, que a gente ficava sabendo que eles vendiam bastante mesmo. Então, eu pensei comigo, vou pesquisar mais, né, sobre esse negócio, né, de vender persiana, como que é que faz para vender persiana, o que é preciso ter para vender persiana. Então, eu já comecei a pesquisar a partir desse momento. E como, na época, eu já cursava contabilidade aqui na universidade, na PUC, então, para mim, foi muito fácil, naquele momento, montar um plano de negócios. Então, eu tive uma facilidade muito grande para elaborar um plano de negócio para me iniciar nesse ramo, certo?
Então, nesse quesito, plano de negócios, eu tirei de letra, tá? Só que eu não conhecia nada, mais nada do mercado, nada mesmo. Como vender, como atrair clientes, como ia ter que fazer para fazer as instalações, a forma de cobrar, sobre concorrência. Então, nesse ponto, eu entrei bem cru mesmo, bem assim, sabendo praticamente nada, 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 nada. Gestão de negócio, financeiramente, assim, gestão financeira, eu já sabia, porque eu já cursava o curso de contabilidade na universidade, então eu tinha uma boa noção sobre isso. Então, isso aí, para mim, eu tirei de letra, foi sem problema, tá? E daí eu montei o meu negócio em 1996. Foi quando eu montei a minha loja de cortinas e persianas, que eu revendia essas persianas dessa marca que eu entregava as persianas, aí eu passei a revender elas, né? E depois eu fiz mais contato com várias outras fábricas, então foi daí que eu comecei a entender mais sobre esse negócio, tá? Então, da parte financeira, ok, eu já era contador. Parte administrativa também. Mas é a parte de conhecer o negócio na intimidade, né? Esse sim foi para mim a grande dificuldade. E durante todos esses 27 anos, vendendo, fabricando, distribuindo cortinas e persianas, eu consegui uma bagagem muito grande, uma bagagem extensa mesmo de conhecimento. Então, eu sei vender cortina, persianas, eu sei fabricar cortinas, eu sei como montar uma distribuidora de tecidos, eu sei como vender para órgão público, que é licitações de grande porte. Então, eu já vendi para empresas, para bancos, construtoras de grande porte, persianas que nós instalávamos no Brasil inteiro. Então, eu conheço praticamente o Brasil inteiro, onde nós entregamos persianas e cortinas que nós fabricamos, ou que na época a gente, quando não tinha fábrica, né? Quando eu não tinha fábrica, eu só montei a minha fábrica em 2002. E então, antes de ter a fábrica, eu tinha que comprar essas persianas. Eu tinha que comprar essas persianas com os fabricantes. Então, eu comprava muito. Eu era um bom comprador. Comprava, nunca tive um problema com nenhum fornecedor de nenhuma fábrica. Então, sempre tinha essa visão que na parte financeira, na parte de planejamento, na parte de contabilidade, na parte de processo, eu sabia muito, porque a minha profissão como contador me propiciou isso, né? Então eu aprendi muito na contabilidade. Mas na parte assim da teoria da loja, é, montei a loja, comecei a revender, e agora? Como é que eu vou achar os clientes? Onde é que estão esses clientes? O que que eu vou vender? O que que eu vou oferecer? Como que eu vou fazer uma cotação? Como que eu vou fazer um orçamento? Como que é o mercado? O que que vende? O que que não vende? Isso que foi o grande desafio durante esses 27 anos. E eu posso falar para vocês que eu consegui vencer esse desafio há alguns anos, né? Antes de montar a minha distribuidora em 2002, eu já tinha vencido esse desafio, eu já conhecia tudo do mercado. Então eu já estava começando a colher os frutos desse trabalho aí de vários anos. Então eu já vendi para milhares de clientes no Brasil inteiro. E hoje eu atendo centenas de revendedores. Então eu conheço muito bem como é a vida de um revendedor, como é a vida de um lojista. Eu posso olhar para um lojista e esse lojista ele pode ter uma pinta de ser o vendedorzão, o ganhadorzão de dinheiro, mas eu sei que ele não tem dinheiro, que ele não ganha dinheiro, que ele bate cabeça, que ele erra muito, que ele tem muita dificuldade ainda nesse ramo. E isso, eu vou falar para vocês, nesse ramo é o que mais tem, é muitos revendedores que ainda não aprenderam como ganhar dinheiro de verdade, ter lucro de verdade, receber o dinheiro e investir esse dinheiro nele mesmo, na família, pessoalmente. Então esse que é o grande desafio da maioria dos revendedores de cortinas e persianas hoje, que nós temos aqui no Brasil.
E eu vejo essa dificuldade deles em todos os sentidos. Vender, receber, pagar, administrar. A maioria ainda não sabe como que faz isso. Eles não sabem como faz uma cotação. Tem revendedor que não sabe fazer uma cotação para o cliente. Tem revendedor que não sabe o que oferecer para o cliente. Tem revendedor que não sabe cativar um cliente, que não sabe fazer um pós-venda. Então esse que é o grande problema dele. E o pior de tudo, o grande problema hoje dos revendedores são a questão financeira. Então eles simplesmente perdem feio para a gestão financeira do negócio. Então, e quem vai aprender tudo isso sobre gestão, sobre mercado, sobre produto, sobre os processos? Quem vai aprender tudo isso vai sair na vantagem. Já vai entrar para detonar. Se aprender, já vai entrar no negócio e já vai detonar de todos os sentidos. Então, esse meu projeto, ele vem para isso. Trazer clareza e esclarecimento sobre todos os processos de revender cortinas e persianas. Né? Então, além desse projeto servir de uma base bem sólida para quem quer iniciar nessa profissão, para quem já revende, é uma chance de crescer como profissional. Ou seja, um grande problema hoje que eu vejo das revendas é que boa parte dos revendedores, eles têm um certo ciúme, sabe, quando eu chamo novas pessoas para entrar nesse ramo. Eles têm um certo ciúme, eles ficam quase que com raiva. Tipo assim, como assim, Luciano? Você vai trazer mais gente para o nosso mercado? Você vai trazer concorrência? Mas só que tem um detalhe muito importante. No nosso ramo, pode ter centenas de lojas, centenas de revendedores. Falta profissionais até hoje. O mercado é imenso e os profissionais que atuam nessa área, eles simplesmente não dão conta do recado. A verdade é essa. Todos os dias aqui na minha distribuidora eu recebo ligações de clientes finais querendo fazer orçamentos de cortinas e persianas e que tenta ligar para vários lojistas, vários revendedores e simplesmente eles não dão o apoio, não dão o suporte, não atendem como deveriam atender e o cliente às vezes fica na mão, fica sem comprar até mesmo o produto. Aí o que ele faz? Recorre para outros meios, né? Tipo, fazer a sua própria cortina. Então, tem esse nicho que ainda é inexplorado. Então, eu posso afirmar com toda certeza, o ramo de decoração, de revenda de cortinas e persianas ainda é um ramo bastante inexplorado. Então, cabe muita gente nesse mercado. Falta profissionais capacitados, pessoas que realmente queiram entrar nesse negócio e ganhar dinheiro de verdade. Em compensação, pessoal, passa muito, sobra muitos revendedores que fazem o estardalhaço no mercado. Eles vendem errado, eles não sabem vender, não sabem comprar, não sabem fazer uma gestão financeira, e com isso o que acontece? Ele acaba deixando o mercado um pouco difícil. Mas esses caras, eles sempre entram e saem, como em qualquer profissão. Qualquer negócio tem esse tipo de empreendedor, não tem? Aquela pessoa que, quando entra no negócio, aí ele entra achando que vai ser fácil, achando que ele vai conseguir saber de tudo, saber vender, que tudo é fácil, é uma maravilha, aí não entendem do processo e logo perdem dinheiro, saem do negócio e abre as portas para novos empreendedores entrar nesse ramo, tá? Então, essa aí é um ponto bastante importante para vocês. Então, como eu já tinha dito,
além desse projeto ele servir como uma base bem sólida, com muito conhecimento, com muita capacitação para quem vai iniciar nessa profissão de revendedor de cortinas e persianas, para quem já revende e tem dificuldades em algum processo nessa revenda, é uma chance para ele entrar junto com a gente e crescer como profissional, tá? Até porque, se ele não fizer isso, imagina só, antes, como que era o nosso mercado? Antes não tinha muita capacitação profissional nessa área de cortinas e persianas. Hoje vocês já podem ver aí no mercado digital que tem várias pessoas que estão começando a ensinar o que elas aprenderam, tá? Então as pessoas estão começando a ensinar a costurar a sua cortina, a montar um ateliê, estão ensinando a vender. Então, hoje o mercado de ensino profissionalizante está muito amplo. Então, é preciso estudar, é preciso entender, é preciso compreender todo o processo e, a partir daí, evoluir e ganhar dinheiro, que esse é o objetivo de qualquer empresário. Se você perguntar para qualquer empresário que tem uma empresa, que tem um negócio, qual que é o seu objetivo da sua empresa? Primeiro, ganhar dinheiro. Tá? Porque é o dinheiro que vai dar base para todo o negócio. Segundo, fazer todo o trabalho muito bem feito para se solidificar no mercado. Esse é o ponto-chave também. Ser competente, ser profissional, capaz de fazer um serviço, do cliente elogiar e começar a indicar ele para várias outras pessoas conhecidas. Imagina só, você entra no ramo de cortinas e persianas. Aí o início, com certeza, ele não vai ser um início fácil. Aqui eu não prometo nada fácil para vocês. Aqui não vai ter nada fácil, tá? Aliás, duvidem de promessas muito fáceis, porque essas geralmente nunca conseguem ser cumpridas, tá? Então, imagina você entrando nesse ramo, sabendo tudo que nós vamos disponibilizar aí nesse nosso projeto, que é a arte de vender cortinas e persianas. Você já entra sabendo tudo, e aí você, a partir daí, já é com você. Você já começa a efetuar um grande trabalho, fazer grandes vendas, atender muito bem o seu cliente, fazer o pós-venda, e com isso o seu cliente ele vai fazer o quê? Ele vai te indicar para novos clientes. Imagina uma indicação. Uma indicação de um cliente é porque o cliente ele é bom. Se um cliente te indicou, é porque ele comprou uma cortina sob medida. E esse cliente é um cliente de nível muito bom. E se ele te indicar, você pode ter certeza que a indicação que te chamar para fazer a cotação, ela pode até fazer o orçamento com outra pessoa e te mostrar o menor preço. Mas aí com o seu profissionalismo, com a sua competência, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, aí você vai saber analisar aquele orçamento, vai saber distinguir o que está certo e o que não está certo, mostrar para o seu cliente, certo? Sendo bastante honesto, e aí quem que o cliente vai optar em comprar? Uma pessoa que ele pegou o anúncio na internet, de um anúncio no Instagram, ou de um anúncio no OLX, ou com você que foi indicado pela melhor amiga dele, pelo melhor amigo dela, de quem que ele vai comprar? Já imaginou isso? Então, pessoal, eu conheço esse mercado muitíssimo bem. Já conheci milhares de revendedores, principalmente os instaladores, que eles deixam as instalações e começam a revender. Qual que é o problema disso? Tem algum problema? Lógico que não. Todo mundo tem o direito de crescer. Mas qual que é o problema de um instalador achar que revender uma cortina e persiana é a mesma coisa de instalar? Não é. São processos completamente diferentes. Então,
E isso exige um nível de conhecimento bem diferente. Então, é outro ramo de negócio. Instalação é um ramo de negócio. Revender cortinas e persianas é outro ramo de negócio. Fabricar cortinas também é outro ramo de negócio. Distribuir tecidos e acessórios é outro ramo de negócio completamente diferente. Então, é preciso, quando vai entrar em um novo ramo, em uma nova atividade, ele se especializar naquilo, compreender como que funciona, como que faz, quais são as competências para fazer aquilo. Então, isso é que faz a diferença do empreendedor de sucesso para aquele que vai iniciar sem saber e logo lá na frente vai fracassar. É triste, né? Mas acontece bastante. Então, todas as pessoas que entram nesse negócio de revender cortinas e persianas sem conhecer, a maioria se dá muito mal, sem conhecer como funcionam os processos. Então, a maioria perde muito dinheiro e perde tempo também. Então, a primeira lição que você vai aprender hoje aqui comigo, já pega o papel e a caneta e anota aí. Primeira lição importante. Já escreve para mim. Escreve a primeira lição. Conhecimento e capacitação é essencial em qualquer negócio. Conhecimento e capacitação é essencial em qualquer negócio, tá? E eu vou te ensinar tudo sobre processos de revender cortinas e persianas. Por que eu vou te ensinar? Porque eu sei como que funciona, não só os processos mercadológicos, mas processos de gestão financeira, gestão de produto e gestão de cliente. Eu estudei, eu sei e eu estou disposto a ensinar tudo isso aqui para vocês. Pessoal, já vão deixando aqui nos comentários qual é a sua cidade e se você consegue enxergar a perspectiva desse nosso mercado de cortinas e persianas. Você consegue imaginar o tamanho do nosso mercado de cortinas e persianas? Escreve aqui para mim aqui nos comentários. Como que se analisa isso? Simples. É só você ver as notícias. Quantos novos empreendimentos imobiliários estão sendo lançados no Brasil? São milhares, milhares de empreendimentos imobiliários. E não estou falando de obras populares, não. Esse ano estão falando muito de novas obras populares. Mas o que eu quero falar para você é que eu estou falando de empreendimentos de luxo, tá? O Brasil é riquíssimo em empreendimentos de luxo. Então, condomínios fechados, prédios comerciais, obras do governo. Sim, você vai ter a chance de vender através de licitação também. Se você conhecer todos os processos, a sua empresa vai estar apta a vender para o governo, tá? Então analise aqui comigo. Toda nova construção tem o quê? Novas janelas. E essas janelas, elas querem o quê? O que elas precisam? De cortinas e persianas novas. Conseguiu imaginar isso? Imagina você estar passando numa avenida, uma avenida de grande fluxo, e aí você vê aquele empreendimento imobiliário, aquele prédio comercial gigante, igual tem vários aqui em Goiânia sendo lançados. Imagina a quantidade de janelas que tem naqueles prédios. O que eles vão colocar ali? Eles vão colocar ali cortinas e persianas sob medida. E para fechar essa venda dessas cortinas, eles vão chamar quem? Os revendedores. E quem vão fechar essas vendas? Quem tiver maior capacidade, quem for maior capacitado, quem tiver maior conhecimento, quem souber lidar com o mercado, quem souber gestão financeira. Esses é que serão os excluídos. Tá? Pode até ser que alguma pessoa que não tenha muita informação, que não seja muito capacitada, faça uma venda. Mas eu duvido que essa pessoa incapacitada profissionalmente, ela consiga ter um resultado positivo quando for puxar ali o lucro final, encerrando o mês ali do negócio dele.
É complicado. Então você consegue enxergar esse grande mercado? Imaginou aí na sua cabeça? Imaginou esse mercado amplo que está crescendo no Brasil inteiro? E quando eu falo no Brasil inteiro, não falo só nas grandes capitais, não. Várias cidades do interior, pequenas, estão tendo o quê agora? Condomínios fechados. Condomínios fechados de luxo. Sobrados, e condomínios residenciais, condomínios empresariais. Então, não esse privilégio de novas janelas, novas cortinas e persianas, não é só das capitais, é de todas as cidades do Brasil inteiro, tá? Até final de 2022, nós estávamos vindo numa época de crescimento econômico, crescimento imobiliário. E eu acho que não vai parar por aí, tá? Não vai parar por aí. Não importa qual é o cenário do governo. Não importa o governo. Quem faz o cenário são os brasileiros, tá? Pensa nisso. Então você consegue enxergar todo esse cenário, todo esse grande mercado que está aí de portas abertas, esperando você entrar para ganhar dinheiro. Agora imagina você iniciar nesse negócio sabendo todos os pontos mais importantes que te farão sair na frente dos seus concorrentes, mesmo daqueles concorrentes que estão aí no mercado. Imagina quando você entrar no mercado sabendo todos os processos, como que funciona tudo. Você vai dominar. Vai ou não vai? Responde para mim. Domina ou não domina? Mesmo esses que já revendem, pessoal, aliás, esses que já revendem e ainda não conseguiram se organizar o seu negócio, organizar o seu caixa, organizar as suas vendas, organizar as suas compras, organizar a sua empresa, o seu negócio, mesmo esses têm que ficar espertos, tá? Então, quem entrar através desse nosso projeto aqui, ele já vai iniciar com muito mais vantagem, muito mais conhecimento. Isso é fato, tá? Ó, falo por mim, eu não sou revendedor de cortinas e persianas, não, já fui, tá? Eu sei como que funciona esse processo aí. Aliás, até hoje eu vendo cortinas e persianas, né? Porque eu trabalho com lojistas, né? Então eu posso falar que eu vendo. Eu sou um revendedor, eu sou um vendedor. Então, até hoje eu sou um vendedor, né? Então eu posso falar por mim mesmo. Se eu fosse um revendedor, tivesse no mercado hoje, eu já começava a buscar a capacitação e conhecimento, cara. Porque o mercado, ele tá brabo. Só os fortes vão sobreviver. Quem for fraco vai sair do mercado. Então vou dar essa segunda dica para vocês aí. Prestem bastante atenção no mercado, porque hoje está tendo uma enxurrada de conhecimento, cara. Muito conhecimento. Imagina vocês, só no meu canal do YouTube. Para quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube. Aliás, você está assistindo através dele. Viver de Coxina. Milhares, não falo 100, nem 200, nem 300 não, tá? São milhares de pessoas que já são costureiras, já revendem cortina, já revendem persiana. As pessoas ainda tiram dúvidas comigo até hoje. Elas vão lá, me perguntam ou me passam uma mensagem no meu celular, porque elas têm às vezes são minhas revendedores, então eles têm o meu contato e perguntam para mim como fazer isso, como fazer aquilo, se eu acho certo elas fazerem dessa forma. Então, é complicado, né? Ainda bem que elas têm a mim para socorrer, né? Então, sempre quando eu posso, eu ajudo essas pessoas, tá? E também milhares de pessoas que aprenderam comigo lá nos meus vídeos gratuitos. Quantas pessoas não aprenderam a costurar sua primeira cortina comigo? Com a minha didática, com todo o conhecimento que a gente coloca para o vídeo. Às vezes, os nossos vídeos, eles podem não ter aquele toque profissional,
tecnológico, né? Ter uma boa câmera, ter um bom microfone, ter um excelente áudio, né? Mas a intenção, o amor que nós fazemos os conteúdos é para realmente mudar as pessoas, é para ajudar, é para compartilhar mesmo tudo que eu sei. E tudo que eu posso deixar gratuito no YouTube, eu deixo. Por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero compartilhar o meu conhecimento. Eu sei muita coisa. Eu não quero ficar com isso tudo guardado para mim, tá? Agora, tem certas coisas que faz parte da minha ética profissional. Então, tem muitos assuntos que eu não posso vir aqui no YouTube ou lá no Instagram e expor, porque senão eu vou atingir em cheio vários revendedores, inclusive clientes meus, inclusive meus clientes. Então, a gente hoje no mundo virtual, no mundo digital, nós temos que ser muito mais éticos. Ética profissional. Eu aprendi e eu repasso isso, tá? Por isso que esse projeto ele é destinado a poucas pessoas, somente as pessoas que realmente querem mudar de vida, querem mudar de situação. Ah, eu cansei de vender e não ganhar dinheiro. Ah, eu cansei do meu emprego, eu quero sair do meu emprego, eu quero ter uma nova oportunidade e esse negócio de cortinas e persianas, para mim, é excelente. Não sou eu que estou falando que é excelente. Basta você ver nas notícias. As notícias falam por si mesmo, tá bom? Bom, pessoal, então, se eu fosse o revendedor, eu já começava a botar minha barba de molho, né? Como diz aquele velho ditado lá da vovó. E procuraria capacitação e conhecimento, tá? Essa live de hoje é só para trazer, pessoal, uma ideia para vocês de como é o negócio de revender cortinas e persianas. Tem que entrar no negócio já sabendo tudo, já capacitado para o mercado, para entrar no jogo já sabendo as regras, já sabendo quando que a bola vai para fora, quando que é escanteio, quando que é falta, quando que é pênalti, quem é o juiz, quem são os adversários, quem é o nosso público, quem são os nossos torcedores, quem são as pessoas que não torcem para nós. Inclusive, eu quero destacar aqui para vocês, às vezes, quando a gente, nós, criadores de conteúdo digital, quando nós lançamos aí algum curso, um curso digital, ensinando as pessoas, geralmente as pessoas falam assim, nossa, mas, só quer vender curso. Não, ele só quer vender curso. Ele só quer ganhar dinheiro vendendo curso. Então, sempre vão ter essas pessoas negativas, que você vai chegar para elas, você vai falar os seus planos, você vai falar os seus sonhos, e o que elas vão falar? Deixa isso para lá, você não vai dar em nada não, isso é difícil, né? Como se fosse difícil você aprender uma nova profissão da maneira certa, ganhar dinheiro, se estabelecer no mercado e ter a sua liberdade financeira. É difícil? Lógico que é difícil. Se fosse fácil, até o seu amigo estaria nesse jogo. Não estaria, não? O que você acha? Você acha que aquela pessoa negativa que fala para você que tudo é difícil, que você não vai conseguir, você acha que ela fala que você não vai conseguir por quê? Porque ela não quer que você consiga. Porque se você conseguir, você vai deixar de ser amigo dela. Você vai ter outros planos. Então, comece desde já, você que quer mudar de vida. Se você está aqui nessa live é porque você está querendo mudar de vida. Isso é um fato. Tá? Se você veio aqui pelo YouTube, pelo Instagram, está vendo esse vídeo, mesmo depois dele gravado, é porque você quer mudar alguma coisa na sua vida. Então, quando você quiser mudar alguma coisa na sua vida, você tem que ter em mente o seguinte: é você e você, tá? Evita de falar os seus planos, de pedir conselhos para pessoas que vão te desaprovar, porque essas pessoas elas são craques em jogar um balde de água fria na gente, tá? Isso já aconteceu comigo várias vezes e com certeza acontece com a maioria das pessoas, tá bom? Bom,
Pessoal, afinal de contas, vamos para a pergunta que vale R$1 milhão. O que é preciso para revender cortinas e persianas? O que vocês acham que é preciso? Tá? Bom, antes de responder essa pergunta, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Adilson Antunes, boa noite. Trabalho instalando persiana e cortina há 24 anos. Caramba, Adilson. Eu trabalho há 27. Esse ano faz 27 anos que eu iniciei nesse ramo, hein? Então, você é quase da minha idade aí no trabalho. Muito bom. Andréa Dias Lira, boa noite, boa noite. Andréa Dias Lira, eu fiz as minhas cortinas, queria ir mais longe. Olha aqui. A Andréa está falando que ela fez as cortinas dela. Pô, André, você tem uma máquina de costura na sua casa? Você sabia que essa máquina de costura sua é uma máquina de ganhar dinheiro? Cuida bem dessa máquina, hein? Cuida bem dessa máquina. Essa máquina sua é uma máquina de ganhar dinheiro, viu? Aqui tem dificuldade de costureira para fazer cortina. Olha aí. Olha aqui. André em cima falou que eu fiz as minhas cortinas, queria ir mais longe, e o próximo comentário, o Adilson falou que tem dificuldade de costureira. Olha a oportunidade aqui, batendo na porta um do outro. Vocês podem trocar ideias aí, quem sabe? Se vocês forem da mesma cidade, se estiverem perto. André de Brasília. Lindomar Vagem Alegre, Minas Gerais. Já instalei persiana aí, Lindomar, em Minas Gerais. Aliás, Minas Gerais, eu já andei nesse estado inteiro instalando persianas aí na sua cidade. Licitação. Vendi milhares de persianas aí para Minas Gerais. Adilson é de Santa Catarina, caçador. Hoje está saindo muito rolo tela solar. Bastante. Vende muita tela solar, mas e se eu te falar que vende muito mais blackout? E se eu te falar que vende muito mais cortina? E se eu te falar que vende muito mais trilho de cortina? Se eu te falar que vende muito mais persiana horizontal? Tudo depende do que você oferece. Tudo que você oferecer, Adilson, vai vender. O grande diferencial é esse. É você ter o controle desse processo de oferecer o seu produto. De você chegar para o seu cliente e passar para ele todo o conhecimento que você tem. Ele vai comprar seu produto. Às vezes ele vai te chamar para fazer um orçamento de rolô. Se você chegar lá e você vende uma romana para ele, você vende uma persiana horizontal, ou você vai vender uma cortina de tecido com blackout. Quantas vezes já aconteceram isso comigo? Quando eu vendia, quando eu tinha minha loja, quando eu revendia, eu chegava para o cliente, ele queria comprar a persiana vertical. E aí eu saí de lá com uma venda de persiana horizontal ou de uma cortina. Então tudo vai depender da forma que você vai abordar o seu cliente. Então esse aqui é o grande código que você tem que colocar aí no seu negócio, tá? Nitael Lima, Ipatinga, Minas Gerais, também já andei por aí. Como é o nome da minha empresa? A minha empresa é a Formaflex Cortinas e Persianas. Então ela está no mercado. Quando eu tinha minha loja, eu fundei minha loja em 96. E em 2002 eu abri a minha fábrica, chamada Formaflex. E um dia eu vou contar essa história dessa fábrica para vocês, e vou contar mais ainda a minha história de quando eu comecei a vender cortinas. O negócio é longo, tem muita história. Um dia que vocês estiverem a fim de ouvir, você bota no comentário que a gente reserva umas 2 horas aí para contar, porque é muita coisa. Então a minha empresa é a Formaflex Cortinas e Persianas, tá? Hoje nós somos uma distribuidora atacadista de tecidos e eu estou localizado aqui em Goiânia, tá? E além de distribuir tecidos e acessórios para cortinas, nós também somos fabricantes de persianas horizontal e alumínio, persianas rolô, romana e também toldos, tá bom? O Adilson está falando que hoje eu instalo muito cliente que compra na internet. Olha aí, tá vendo? Às vezes o cliente que compra pela internet, ele não é um problema. Pode ser uma solução.
Então, tudo vai depender da forma que vocês veem o mercado. Tudo vai depender da forma que vocês veem o mercado. Eu vejo o mercado de cortinas e persiana crescendo todo ano. Todo ano o mercado cresce. Aparecem muitos concorrentes? Claro que sim. Mas você concorda comigo que o concorrente, o seu concorrente, é aquele que te faz correr? Quando você vê o seu concorrente chegando perto de você, o que você faz? Você já levanta, já fica preocupado e você já quer olhar o seu processo de como você está trabalhando e você quer fazer isso, você quer fazer essa novidade, você quer buscar aquilo ali. Então, o concorrente, de uma certa forma, são nossos aliados. Eu gosto de concorrente. Às vezes tem concorrente que não gosta de mim, mas eu adoro os concorrentes, porque eles fazem a gente pensar, eles fazem a gente criar. Concorrência nos fazem ser mais criativos. E isso é importantíssimo no mercado, tá? O Lindomar Pinheiro, até já fiz contato com vocês querendo adquirir tecido. Lindomar, aqui nós somos atacadistas, tá? Então, como nós somos atacadistas e nós atendemos revendas, então nós temos algumas regras para vender. Como eu te disse, se você viu o vídeo um pouco mais para trás, na minha empresa aqui, eu procuro trabalhar com ética profissional. Então, uma coisa que eu faço é respeitar todos os meus revendedores. E apesar de eu não ver os meus concorrentes fazendo isso, tá? Eu não vejo meus concorrentes fazendo isso, mas eu, por mim, é comigo. Isso é uma coisa pessoal minha. Ética profissional faz parte da minha pessoa. Eu aprendi isso na faculdade e trago até hoje comigo. Então, às vezes, eu tenho certas regras para revender. Então, às vezes, você pode pensar que é alguma dificuldade que é imposta, mas que essas regras são importantes. Então, hoje, praticamente, a gente revende mais para quem tem o CNPJ, tá? No curso eu vou explicar muito bem sobre essa questão de abrir empresa, de ser vendedor, da pessoa querer trabalhar sem CNPJ, querer trabalhar com CPF. Eu vou falar muito bem sobre esse assunto dentro do curso, tá certo? Bom, pessoal, então vamos ali para pergunta, né? De $1 milhão de dólares. Já era $1 milhão, agora é $1 milhão. O que é preciso para revender cortinas e persianas? Pega o papel e a caneta de novo e anota aí. É uma coisa assim que você vai pensar assim que não, isso aí não funciona não. Isso não é desse jeito não. Pega o papel e anota aí. O que é preciso para revender cortinas e persianas? Querer mudar de vida. Tem que querer aprender. Tem que querer mudar de vida. Só isso. Mudar de vida. Por que a gente muda de vida? Quero comprar um carro novo. Quero comprar uma casa. Quero viajar. Quero ir num restaurante. Quero pagar uma faculdade para o meu filho. Quero comer bem na minha casa. Tudo isso é mudar de vida. Aliás, pessoal, eu vou até acrescentar aqui, que eu coloquei no início, que quando eu comecei em 1996, eu trabalhava no banco. Quando eu saí do banco, eu aluguei uma casa, eu morava em uma kitnet. Aí eu saí da kitnet, aluguei uma casa alugado e montei minha loja. Então o que eu tinha naquela época? Eu tinha um pouco de dinheiro, uma reserva financeira, lógico, que eu tinha saído do banco, né? Eu era um cara bem controlado financeiramente e não era rico, era pobre, né? Porque eu só tinha um Chevette. O meu Chevette era ano 1984. Aí, quando eu abri a loja, era 1996, e eu tinha esse Chevette. Ou seja, quantos anos que esse Chevette tinha? Mais de 15 anos, não sei. Não sei, vocês pegam a calculadora e fazem aí as contas aí. Então, eu tinha um Chevette usado e um pouco de dinheiro. Mas o que eu mais tinha era vontade de mudar de vida. Porque eu não queria mais morar numa kitnet, não queria mais morar de aluguel, não queria mais ter um Chevette, tá? Então esse foi o que determinou para mim
ser um revendedor de cortinas e persianas. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. O que você precisa para revender cortina e persiana? Querer mudar de vida. Mas é querer mesmo. Aqui, ó. Você tirar daqui, ó, de dentro do coração. Tira de dentro do coração tudo isso e transfere. Se você fizer isso, você consegue, tá? Bom, primeiro ponto é querer mudar de vida. O segundo ponto é aprender todos os processos, como se portar, como encontrar os clientes, como medir, como calcular, como fazer cotações, como vender, como comprar. Comprar é importantíssimo. E eu vou ensinar isso para vocês no curso, tá? Comprar, aliás, é uma das armas do bom empreendedor. É um dos trunfos. É o grande código. Então, como comprar e como tratar o cliente, tudo isso é importantíssimo. Pode parecer óbvio, pode parecer até óbvio para você, tudo isso que eu falei aqui, mas você vai ver que é impressionante que a maioria dos vendedores, eles não sabem a metade disso. Impressionante, né? Pois é. Terceiro ponto, vamos lá, escreve aí, terceiro ponto. Conhecer a fundo como fazer a gestão financeira e o controle da empresa. Você vai revender cortinas e persianas, tá? Então você vai ser um vendedor. Mas, além de um vendedor, você vai ter que aprender a ser um gestor. Não adianta você vender, vamos supor aqui, 100 mil reais em cortinas, aí de repente, no final do mês, você vai olhar o teu caixa, quanto é que tem de caixa? Menos 120 mil. Você está devendo 20 mil reais no banco. Você está com uma dívida de 20 mil reais, você está com um aluguel atrasado, o seu carro financiado está em busca e apreensão, você vai fazer, uma visita para o cliente, você para num posto e põe 10 reais, você está achando que é brincadeira? Você está achando que é brincadeira isso? Acontece muito. Você vai comprar o produto, você chega e não tem o dinheiro, você não tem o dinheiro no banco, você não tem o crédito no banco. É o que mais acontece. Então, vender é uma coisa. Gerir a empresa, fazer a gestão da empresa é outra, completamente diferente, mas que tudo está englobado num processo só, tá? Então, isso você tem que saber fazer, certo? Quarto ponto para você iniciar nesse ramo revendendo cortinas e persianas. Descobrir quais são os investimentos que você vai ter que fazer para iniciar nesse negócio. O grande problema disso, as pessoas iniciam no negócio e às vezes elas não sabem o que é preciso ter para iniciar. Eu vejo isso direto, isso. Eu vejo a pessoa chegando aqui na minha distribuidora, eu iniciei nesse ramo de vender cortina persiana, eu queria ver um book, mas eu não tenho dinheiro para comprar o mostruário. Eu vendi uma persiana, mas eu não tenho dinheiro porque o cliente não me deu a entrada. Isso é o que mais acontece. Isso é o que mais nós ouvimos aqui quase todos os dias. Isso é impressionante. Então, esse quarto ponto, anota ele aí. Fixa bem ele aí. Descobrir quais são os investimentos que você vai ter que fazer para iniciar, tá? Você vai ter que fazer algum investimento, tá bom? Aliás, eu já vou te falar hoje o que você vai precisar investir para ser um revendedor de cortinas e persianas. Então você já vai sair daqui sabendo o que você vai precisar investir, tá bom? Então, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Tem mais algumas perguntas aqui. O Lindomar está falando que vende e faz a instalação. Lindomar,
fica ligado aí que eu vou te falar uma coisa aqui que você não vai gostar não, hein? Tá? Fica ligado aí. A grande sacada da pessoa é o seguinte, às vezes ela faz uma coisa errada e às vezes ela ouve uma crítica, ou então ouve uma sugestão ou ouve um conselho de uma pessoa que ela nem conhece. E às vezes ela fica magoada. Nossa, mas esse cara tá me magoando, esse cara tá me criticando. Não, quem que ele pensa que ele é? Mas calma, deixa eu falar um ponto para vocês que vocês vão ter que aprender também para ser empreendedor. Empreendedor, pessoal, não tem que ficar magoado em ouvir crítica, não. Tá? Aliás, vocês têm 2 ouvidos, né? Todos nós temos 2 ouvidos. Quando entrar uma crítica por aqui, ela vai sair por aqui, não vai? No outro ouvido? Não é assim que a gente costuma falar? Entrou por aqui, saiu por aqui. Mas nesse processo de entrar e sair, ela passa por onde? Aqui, ó. Na cabeça. É aqui que a gente processa. É aqui que nós vamos processar as críticas, é aqui que nós vamos processar as opiniões, é aqui que nós vamos processar todas as coisas que nós vamos aprender e levar com a gente, ou não. Ou não. Entrou, processou. Não, peraí. Eu ouvi essa crítica aqui, mas o cara realmente, eu acho que ele tá certo, hein? Eu acho que ele tá certo, porque se eu for pensar dessa forma aqui, é desse jeito, então eu acho que é legal isso aí. Então, entrou por aqui, processou, aí você pode sair com ela tranquilo, tá certo? Então tá aqui, quero começar a fazer persiana para vender na internet e loja, é uma boa. Criar meta para alcançar o objetivo, é isso mesmo. Vou fazer uma cortina wave seguindo seus vídeos. Ô, Sandra, vai lá, pode fazer, e se tiver alguma dúvida, pode contar com a gente. Lá, milhares de pessoas já fizeram, tá? Quem sabe agora que eu vou fazer a mudança na minha vida? É isso aí, ué. Quem sabe é você. Lembra que eu falei que para a gente mudar, às vezes a gente tem que ficar em silêncio com a gente mesmo? Nós temos que estar em paz com a gente mesmo. Mudança, ela não significa só a gente mudar de dentro para fora, mas a maior mudança que pode acontecer é de fora para dentro. É a gente pegar aquela mudança e assumir ela mesmo, mudar por dentro, tá? Então, já começa a acostumar isso aí, que vai dar certo, certeza. A Sandra está falando que tinha desistido da Cortina Wave porque os aviamentos eram muito caros, depois que viu o vídeo de vocês fazendo com a fita de cetim. Olha aí, olha aí. Para quem não sabe, pessoal, eu ensino na internet a fazer uma cortina Wave modelo profissional. Por que eu fiz aquele vídeo no modo profissional? Como uma profissional de cortina faz? Sem usar aquela fita fácil, aquelas fitas fáceis. Para a gente ter mais costureiras. Vocês não viram nos comentários anteriores aí reclamando que na região dele não tinha costureiras? É uma realidade. Nós precisamos desses profissionais. As profissionais que existem, tanto costureira quanto os costureiros que existem hoje, eles não estão dando conta do mercado. E eu vou te falar a verdade, tem mercado para todo mundo. É porque ele é muito pouco explorado e explorado da maneira correta, tá? Então tem mercado para todo mundo. Sandra, faz que se brincar, você ainda vai gostar de fazer essa cortina, ainda vai querer entrar nessa profissão ainda, tá? Bom, pessoal, então vou voltar aqui. Eu vou falar para vocês aí o que precisa investir para iniciar nesse ramo de revender cortinas e persianas, tá? O que você vai precisar investir, tá? Então, vai ter que ter um celular muito bom. É o início. Celular muito bom, tá? Por que o celular? Você vai precisar tirar boas fotos dos seus produtos quando você for vender. Você vai precisar entrar em contato com seus clientes. Você vai precisar de um celular que tenha um armazenamento bom, porque várias fotos,
vários arquivos, você vai ter que guardar ali dentro. Você vai ter que ter um celular, porque você vai ter que ter uma conta no Instagram. E você vai acessar através desse celular. Você vai ver os seus e-mails por esse celular. Você vai pegar a localização para chegar no seu cliente através desse celular. Então, primeiro investimento, tem que ter um bom celular, tá? E também um plano de internet, um plano de internet bom, tá? Isso é essencial hoje em dia, tá? Quando eu comecei, não tinha, aliás, existia sim celular, não sou tão velho assim também não. Existia o celular, mas o celular era aquele tipo telefone. Você só falava, só discava. Então eu tinha um celular. Aliás, eu tinha um celular. Agora, o meu celular era aquele, para quem foi dos anos 70, 75, 80, vai lembrar. Aquele Motorola tijorola, aquele tijolão PT 550, PT 950. Então era aquele celular. Agora que eu estou lembrando aqui, ele podia cair no chão, que abria um buraco no chão, mas ele não quebrava. Mas ele só atendia e fazia ligação, tá? Ele não tinha aplicativo, ele não tinha Google Maps para você chegar no seu cliente com facilidade, a gente tinha que usar mapa, então ele não tinha calculadora, ele não existia rede social, então, ou seja, poxa vida, era muito mais difícil, você concorda comigo? Que não era muito mais difícil entrar nesse ramo? Mas eu entrei e me dei bem? Por que agora que as coisas estão tão fáceis, tão fáceis demais, gente, vocês não querem entrar nesse ramo? Né? Pensa aí, certo? Vocês vão ter que comprar uma boa trena, tá? Quando eu falo uma boa trena, porque tem umas trenas aí que são um lixo. Então, quando for comprar uma trena, escolha uma trena de boa qualidade, de marca e que seja atestada pelo Inmetro. Isso é muito importante, hein? Quando você for comprar a trena, verifica se ela é homologada pelo Inmetro, se ela está medindo certo. Porque já aconteceu várias vezes da gente comprar trena e depois ter que trocar porque a configuração de medidas dela estava toda errada. Ou seja, quando você vai medir uma cortina e persiana, você precisa de quê? O instrumento principal seu ali é a trena. Pode ser uma trena, aquela trena manual, pode ser uma trena digital. Vai depender do quanto você tem para investir, tá? Mas para começar, eu te indicaria uma trena manual, tá? Para que isso? Ah, Luciano, eu tenho dinheiro para comprar uma digital. Beleza, calma. Compra manual e compra digital. Na manual, você vai aprender muito mais direto a medir as cortinas e persianas. Entendeu? A forma de você usar essa ferramenta vai ser muito mais intuitiva. Tá certo? Depois você vai acostumando com a digital. Pronto, seja feliz, beleza? Então, vai precisar dessa trena, tá? E uma trena boa deve custar o quê? Uns R$ 25, R$ 30? Depois vocês colocam nos comentários aí quem comprou uma trena por último aí, uma trena boa, de qualidade, quanto que custou. E uma trena digital também, pessoal, eu acho que você encontra uma boa trena digital por uns R$ 250. Então é um investimento barato, não é? Pessoal, vai precisar investir em mostruários, tá? Mostruários de tecidos, mostruários de persianas, tá? Tudo isso eu vou repassar no curso, tá? E quando eu falo que você vai precisar investir de mostruário, não é porque eu tô falando, você vai comprar de mim, não, você não vai comprar de mim, não. Se você for aqui de Goiânia, eu posso até vender para você sem problema nenhum. É mais fácil para você. Ou então aqui de perto aqui de Goiânia, de Goiás, for de outro estado, não tiver um distribuidor, a gente pode até fazer uma parceria, tá? Mas só que essa parceria é igual eu falei anteriormente, a gente segue alguns critérios. E eu vou ensinar todos esses critérios para vocês, para quando vocês chegarem em qualquer distribuidor, qualquer fabricante, qualquer fornecedor e poder comprar da maneira correta. Você já vai chegar sabendo como que funciona. Você já vai chegar sabendo por quanto que ele vende. Não, boa. Quando eu comecei, eu não sabia por quanto que o cara vendia.
Às vezes ele me dava um desconto para mim e dava outro desconto maior para um concorrente meu. Mas não, eu vou te mostrar qual que é o preço que você vai comprar, preço médio, e por quanto que você vai revender esse produto, tá? Então, e uma pergunta muito que eu ouço aqui, às vezes aqui no Instagram é o seguinte: precisa de carro? Precisa de moto? Não vai precisar de carro e moto para revender cortinas e persianas, tá? Se você já tiver, ótimo, mas nesse momento não é necessário e nem obrigatório. Sabe por quê? Porque hoje o sistema de, de transporte está muito evoluído. Hoje você pode pedir um Uber pelo aplicativo do celular. E a passagem e a tarifa ali de deslocamento não é uma tarifa cara. Se você for colocar no papel, às vezes fica mais barato você pegar um Uber, fazer um orçamento e voltar, do que você dispor de um carro, de um veículo, onde você vai ter que pagar combustível, que está caríssimo, imposto, que é o IPVA, seguro, vai ter que ter um seguro no carro, lógico, né? Como é que você vai ficar andando para cima e para baixo de carro o dia inteiro sem o seguro? Tem que pensar nisso também, né? O que mais? Pneus, revisão, e eu não sei como que é a sua cidade, não sei se é aqui igual Goiânia, porque Goiânia aqui a gente tem que a gente desvia de um buraco e cai no outro. Então aqui tá desse jeito, tá? Então, problemático, mas é a realidade. E não adianta ficar chorando, tem que enfrentar e tem que ser realista, beleza? Então, não é obrigatório ter carro ou moto. Você pode se locomover facilmente por transporte de aplicativo, por táxi, ou outro tipo de transporte, bicicleta, alugar bicicleta, não sei se na sua cidade tem aluguel de bicicleta. Eu tenho um revendedor numa cidade litorânea, que lá tem aquelas bicicletas do Banco Itaú. O que ele faz? Ele mora perto, onde tem um ponto dessas bicicletas. Então ele fala assim: Luciano, quando eu tenho que fazer orçamento, eu vou de bicicleta. Porque se eu for de carro ou de Uber, eu vou demorar 30 minutos. De bicicleta, eu chego lá em 10. Ou seja, cada um dá os seus pulos, não é verdade? Outra coisa que você vai precisar de uma conta no Instagram para o seu negócio. Exclusiva para o seu negócio, tá? Então já pensa, já começa a bolar um nome bem legal aí que você vai colocar aí no seu negócio e já abre essa conta e já deixa ela reservada lá, entendeu? Já abre a conta, já cria o nome, já deixa ele reservado e já para quando o negócio começar já está prontinho lá, certo? Então o nome do negócio, quando você for bolar, é muito importante. Então capricha na escolha, hein? Pelo amor de Deus. Tem uns nomes aí de loja que Ave Maria, ô louco, meu. É complicado, certo? Então, o que mais aqui? Outra coisa, pessoal, bem importante também, que você vai precisar investir em você. Você vai precisar investir na sua pessoa. Então, você vai precisar ter roupas apropriadas, sapatos apropriados. Veja bem, você vai atender o cliente na casa dele, na empresa dele. Então, você tem que chegar lá e tem que, logo de cara, você já tem que deixar uma boa impressão, tá? Quando eu falo boa impressão, se você tiver condições de deixar uma excelente impressão, melhor ainda. Você vai lá para fechar uma venda. Primeiramente, você vai se vender para o seu cliente. O seu cliente ele vai ter que te comprar. Então você vai ter que chegar e se vender, vender a sua pessoa, tá? Então isso é muito importante, ok? Cause sempre uma excelente impressão. A primeira impressão é a que fica. Lembra do ditado? Pois é. Às vezes, para tirar essa má impressão que fica, é difícil, tá? E às vezes custa uma venda. Aliás, uma não, né? Várias. Porque quando você perde uma venda, você, consequentemente, sem pensar,
você perde também o quê? Futuras vendas, indicações, ou então o seu cliente vai fazer no apartamento dele, ou então vai fazer na empresa, ou enfim, certo? Pensa bastante nisso. Então é isso. Se você já tem um carro, pode ser usado, velho, não importa, mas tem que estar sempre limpo e organizado por dentro, tá? Eu costumo ver uns revendedores aí, cara, os caras andam nos carros velhos, não tem nada a ver andar no carro velho, antigo, tem nada a ver. Mas a pessoa ela abre o carro, abre o porta-mala, dentro do porta-mala dele, meu amigo, parece um depósito de quinquilharia, um depósito de ferro velho. Dentro do banco, aquela bagunça, aquele negócio desorganizado, aquela sujeira, os tapetes sujos, carro sujo. Limpa o carro já é velho, o carro já é usado. Joga uma aguinha nele, coitado. Já trabalhou bastante, deixa ele limpinho, deixa ele cheiroso, deixa o porta-malas organizado, organiza os mostruários. Quantos clientes a gente vendeu os mostruários, aí o cara vem com o mostruário aqui, o mostruário tá um lixo, tá caindo os pedaços. Parece que ele pega o mostruário e joga no asfalto. Não pode, gente. Mostruário, se você cuidar dele direitinho, aquilo ali é um patrimônio seu. É uma ferramenta para você ganhar dinheiro. Então, você cuidando bem desse material seu, vai fazer a diferença para você e para quem te conhecer, para o seu cliente, né? Então, imagina você chegar na casa do cliente com um carro sujo e cheio de tranqueira dentro dele. Isso acaba com qualquer impressão. E não, você não vai precisar. Ah, outra coisa aqui. Eu embalei aqui. Outra dúvida também que sobre funcionários. Não. Você não vai precisar ter funcionários nesse primeiro momento, tá? Lembre-se, você vai ser um revendedor. Então você não vai precisar nesse momento contratar uma pessoa para atender telefone, porque você tem o seu celular. Se o cliente quiser entrar em contato com você, vai ligar no seu celular ou vai te mandar uma mensagem, tá? Inclusive, nós vamos abordar uma técnica, uma ferramenta sobre atendimento ao cliente no nosso curso. Uma coisa que eu vejo muito, cara, muito. Péssimo atendimento dos revendedores. Isso eu falo para vocês porque às vezes a gente entra em contato com eles. A gente passa uma mensagem pelo celular, ou liga, ou passa um WhatsApp, e são péssimos para atender. Nós, tudo bem, né? Mas e se um cliente ligar para o cara? Como é que o cara vai atender aquilo ali? Vai ser um problema, né? Então, no nosso curso vai ter um módulo exclusivo para falar sobre essa questão aí, tá bom? Então, você não vai precisar de ter nenhum funcionário contratado nesse primeiro momento, tá bom? Quando você fizer a venda das suas cortinas, quem que você vai contratar, pessoal? Você vai pegar um instalador autônomo que já trabalha nessa área, tá? Por isso que eu chamo todos os instaladores, todas as cortinas, para fazerem um cadastro dentro do nosso site. Acessa lá www.viverdecortina.com.br, faça o cadastro para ser membro do canal e coloque lá sua profissão, instalador, sou costureira de cortina, tá? Por quê? Porque nós vamos reunir todo mundo e quando um lojista, por exemplo, um revendedor lá de São José dos Campos, ele está entrando nesse negócio, ele quer saber o nome dos instaladores, nós vamos informar para eles. Quer saber onde é que ele vai costurar? Ó, tem essa costureira aqui, tem essa outra costureira aqui, tem essa outra costureira aqui. Todas três são excelentes. Você escolhe uma, tá? Então é importante isso, tá bom? Você vai fazer a venda. E a produção das cortinas e persianas você vai repassar para as fábricas, tá? Então as fábricas vão fabricar as persianas que você foi lá no seu cliente, que você mediu, tirou as medidas,
vai repassar tudo isso para a fábrica vai te entregar a cortina, a persiana pronta, tá? E você vai pedir para o instalador instalar, tá? Isso, todo esse processo, você vai aprender comigo. Eu vou te ensinar todo esse processo de vender, fazer o pedido para a fábrica, fazer o pedido dos tecidos para você passar para uma costureira, costurar, chamar um instalador, acompanhar a instalação, tudo isso você vai aprender em um módulo dentro do nosso curso, a arte de vender cortinas e persianas. E na hora da instalação, não é você quem vai fazer esse serviço não, tá? Não sei se foi o Adilson que comentou aqui que ele vende e instala. Aí, Adilson, eu falei para você que eu ia falar de você aqui, né? Pois é. Pessoal, você é um vendedor de cortina. Você não é um instalador. Vendedor é uma profissão. Instalador é outra profissão. Por que você deve separar essas duas ações? São duas ações diferentes, tá? Na hora de instalar, não é você quem vai fazer esse serviço, tá? Você terá que contratar um instalador autônomo. Por quê? Mas, Luciano, eu não posso instalar eu mesmo? Não, não pode, não deve. Sabe por quê? Imagina você chegando para fazer a venda. Todo bonitinho, você aí toda arrumadinha, toda bonitinha, limpinha, tal, arrumado. Aí você faz a venda, todo nos, né? E depois o seu cliente, a hora que chega lá na casa dele, você está lá instalando a cortina, em cima de uma escada, com terra na cara, do pó, né? Quando você vai furar, todo esbugalhado lá. Pô, não dá. Ué. O que eu falei da impressão? Quando você foi fazer uma venda, você deu uma impressão de quê? De um bom vendedor, de uma pessoa apta a vender. Logicamente, na cabeça do cliente, ele pensa o quê? Quando a pessoa vier aqui retornar para entregar as cortinas e persianas para serem instaladas, quem que vai fazer serviço? O instalador. Talvez a pessoa que vendeu vai estar aqui acompanhando o serviço. Mas ele nunca vai esperar chegar e ver o vendedor em cima da escada furando a parede, o teto dele. Tá? Então, definitivamente, não. Você não pode fazer a instalação das persianas e cortinas que você vender. Tá? Você não deve fazer isso jamais. A não ser, tá? Deixar bem claro aqui, a não ser que seja uma exceção, uma emergência, um imprevisto, tá? Mas em hipótese nenhuma você deve acostumar com isso, tá certo? Então você não pode se acostumar com isso, beleza? Pessoal, vocês perceberam como é fácil iniciar nesse negócio? Perceberam a dinâmica de como é? É muito fácil. Perceberam que não vão precisar investir nenhum centavo no início? Falo isso porque todo mundo tem um celular e um plano de internet, que é a coisa mais cara que às vezes vai se precisar comprar, mas a maioria já tem. Então, e o Instagram, onde você vai criar sua conta, é de graça. E outra, você pode comprar o celular aí parcelado, 12 vezes, tá? Então, o que você vai precisar de verdade? Sabe o que é? Já te falei. Você não escreveu? Então escreve agora. Vai precisar ter vontade para mudar de vida. Só isso. Só vai depender de você. E de mim também, né? Que eu vou te ensinar todos esses processos aí, tá? Mas a minha parte você pode ter certeza que eu vou fazer muito bem feita. Aliás, eu sou um cara que gosta de fazer as coisas bem feitas. Eu sou muito exigente. Então, pode se preparar que vai ter muito conhecimento, muito conteúdo de qualidade mesmo, tá? Pessoal, para essa live ela não ficar muito longa e cansativa, eu vou marcar para outro dia para você conhecer como que vai ser todo o conteúdo desse nosso projeto. Eu vou falar
tudo que você vai aprender nesse nosso projeto, que é a arte de vender cortinas e persianas. E para você que ficou interessado, assim que acabar essa live, tá? Vai ficar na descrição desse vídeo o link do nosso grupo do WhatsApp. Então, se você não está no nosso grupo do WhatsApp, então eu já te convido a ir lá na descrição desse vídeo, já clica no link, tá? E você vai ser direcionado lá para o grupo, aí você já fica lá no grupo, tá bom? É um grupo que não tem enchimento de saco, não tem muita conversa, lá quem comanda sou eu e a Luceli, então lá tudo tranquilo, tá? Então você só vai ter informações de coisas que forem realmente importantes para você, tá certo? Não vai ter comércio, oferta, de nada. É só relacionado ao grupo, a arte de vender cortinas e persianas, tá certo? Clica lá e já entra no nosso grupo. E quero te pedir mais uma coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido para se inscrever aqui no nosso canal. Já vai lá, marca aquele sininho, tá? Para você receber todas as notificações. Você clica no sininho, lá vai aparecer todas e nenhuma. Aí você clica em todas para todo novo conteúdo, todo novo vídeo que nós colocarmos aqui no nosso canal, aí você já vai ficar sabendo, você já vai ser comunicado, tá? Às vezes tem um vídeo aí que é importante, que pode te ajudar, então você já clica nele e você já vê logo esse vídeo, tá? E também é o seguinte, não esquece o like no final aí, tá bom? Deixa o like aí no final aí do vídeo, beleza? Pessoal, outra coisa, as pessoas que queiram aprender mais algumas coisas, tem alguns conteúdos aqui no meu canal, onde eu ensino a medir cortinas. Então você vai aprender a medir e calcular a quantidade de tecidos para uma cortina de tamanho padrão, que vai até uma altura de 2,50 m, 2,60 m, e também cortina de pé direito duplo. Então eu tenho 2 vídeos onde eu ensino como calcular isso aí, e os vídeos são bem intuitivos, bem explicativos, e se você pode ir lá assistir esses vídeos, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que nós respondemos a todos. Não fica ninguém sem responder, tá certo? Até quem não merece a gente responde, tá bom? Mas vai lá e deixa os seus comentários que todos vão ser respondidos, beleza? Tem vídeos também, pessoal, onde nós falamos sobre trilhos, nós falamos sobre tecidos, então é importante você ver também que os tecidos que vendem, aqueles tecidos que são mais procurados, então tem muito conteúdo no canal que você pode aprender a partir deles lá. E são conteúdos gratuitos, estão liberados para qualquer um assistir, tá certo? Tem um vídeo também no meu canal, que é o primeiro vídeo que eu fiz, quando eu montei o canal, foi em 2021, agora, tem 2 anos, tá? E o cenário de cortinas e persianas em 2021 era excelente. Era excelente. E hoje tá melhor ainda. Tá certo? Então, para você que quer entrar nesse ramo, para você que quer mudar de vida, para você que quer ganhar dinheiro, para você que quer ter a sua independência financeira, ganhar dinheiro da forma correta, sabendo todos os processos, se destacar no mercado, ser melhor que o seu concorrente. Então, talvez seja um bom momento para você, tá bom? Eu vou ler aqui os comentários e responder algumas dúvidas, e daí nós já vamos para o encerramento dessa parte aqui. Então, vou voltar aqui para ler os comentários. André diz, quem sabe agora eu vou fazer a mudança. Com certeza, André. Encara essa aí e é só você, só depende de você agora. André, já tive um desse Nokia, era bom. Era bom mesmo. É que lá pegava em qualquer lugar, né? É bom uma trena de 7,5 metros, tem muito pé direito duplo. É uma boa dica, Adilson. Pode ser Na verdade, é bom você ter 2 trenas, né? Você tem uma trena de 5 metros, que é para você medir as larguras, os tamanhos padrões, e ter uma trena de 7,5 metros, né? Uma trena de 7,5 metros. Por que eu falo 2 trenas? Porque às vezes a de 7,5 metros ela é muito grande e é um pouco pesada.
Então ela fica um pouco mais difícil de você movimentar, mas tudo é pessoal, tá? E até bom ter duas ferramentas, né? Vai que uma estraga e você tem a outra. Então já é um backup aí de uma ferramenta para você ter. E a treina é importantíssimo ter. Esquecendo também, pessoal, celular hoje você pode ter a opção de baixar um aplicativo que faz a função de treina, tá? Então, às vezes tem alguns aplicativos bons, tá? Que faz essa função de treina, mas uma dica que eu dou para você é o seguinte: a medição de uma cortina e de uma persiana é a coisa mais importante da venda. Aliás, é uma das coisas mais importantes da venda, tá? Não necessariamente em uma ordem, mas ela é muito importante. Se você medir errado, aí você perde, tá certo? Então, na, no nosso curso, nós vamos abordar bastante esse assunto, tá? Vou passar diversas dicas aí para vocês não errarem, né, nessa questão, tá certo? Então, se for colocar um aplicativo de uma treina, é sempre bom você ter outra ferramenta para conferir aquela medida, para ver se aquilo realmente, de fato, é aquela medida, tá? Porque pode falhar, tá certo? Então fica essa dica aí para vocês. Trabalho com a higienização de estofados e queria oferecer também cortinas. Nossa, tem tudo a ver, higienização de estofados, né? De sofás, tem tudo a ver isso aí. Inclusive eu tenho vários clientes que fazem, que começaram dessa forma aí, faziam limpeza de sofás, de tapetes, e chegavam na casa do cliente, o cliente pedia para lavar a cortina, lavava, aí depois o cliente já tinha um contato, aí ligava, tô precisando fazer uma cortina nova, você faz? Aí eu, não faço. Não faço. Aí foi aí que surgiu a necessidade. O Lindomar escolheu o nome de Algo Mais Enxovais. Muito bom, Lindomar. Bonito nome. Mas cuidado em colocar ele aqui no público, viu? Senão alguém pega o seu nome e já lança a loja aí. Lembra do segredo? O segredo do empreendedor? O segredo é guardar o segredo para a gente mesmo, tá? E só colocar, e só espalhar o que a gente vai fazer quando tiver tudo pronto. Certo? Quando você já estiver vendendo a sua primeira cortina, às vezes ninguém vai saber. Aí você vendeu a sua primeira cortina, você ganhou o seu primeiro dinheiro, você chega lá pro... cara, vendi minha primeira cortina, já estou ganhando dinheiro. Aí o cara fala, nossa, sério? Que legal, cara. Bom demais, hein? Porque às vezes se você falar antes, a pessoa vai falar, não, cara, não mexe com isso não. Isso dá trabalho. Faz outra coisa. Né? Continua no seu emprego. Uma impressão boa que vende muito é o uso de... tá. É o uso de pró-pé para entrar no cliente. Só com essa atitude eu impressiono o cliente, a venda é certa. Realmente. A gente tem que ter a noção seguinte: todo cliente é o quê? É uma pessoa. E toda pessoa, ela é diferente das demais. Ela é diferente da gente. Então, quando você vai no cliente, você não vai tratar o seu cliente como você gostaria que te tratasse. Você vai tratar o seu cliente como o seu cliente gostaria de ser tratado. Então, essa é a grande sacada, tá? Então, todo cliente é diferente. Todo cliente, alguns vão ser mais fechados, outros vão ser mais alegres, uns vão ser receptivos, outros vão ser venda a cortina, me entrega, instala, já tá bom. Tá? Vão ser mais secos, tá bom? Então, a ideia é essa: tratar todos eles como eles gostariam de ser tratados. Logicamente que sem perder educação. Quando eu falo isso, vamos supor que um cliente vai ser mal educado com você, tranquilo, receba aquilo. Aqui está um negócio, entrou aqui, a falta de educação, processou a falta de educação, não me serve, sai. Tá? Eu quero ter a minha fábrica só de cortina. Muito bom, cara. Eu vou te falar a verdade. É um ramo que, te falei, né? Nós estamos crescendo. Quantas janelas novas estão surgindo aí? O mercado está carente. O mercado está carente.
de bons profissionais, tá? Então, se vai montar a fábrica, eu te aconselho, estuda bastante, porque fabricar é diferente de revender, é diferente de distribuir, ou seja, é outro processo completamente diferente, tá certo? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu não sei nem quanto tempo que... Nossa, 1h34? 1h34? Mas eu acho que ficou bem esclarecido aí para vocês que queiram entrar nesse negócio, para vocês que já estão nesse negócio. Eu acho que é legal para vocês aprenderem, se profissionalizarem, isso é muito importante, estudarem, tá? Tem muito conteúdo que você pode ver e tem que pensar o seguinte, tudo é uma questão de investir no negócio. Você quer iniciar um negócio? Você quer que ele dê certo? Então você vai ter que investir nele. O que é esse investimento? Primeiro investimento, você vai ter que investir o seu tempo para aprender isso. Tá? Então você tem que ter essa ideia. Empreender é fazer diferente. Empreender é ultrapassar obstáculos. Empreender é cair, se sujar, levantar, tirar a poeira e continuar a andar. Tá? Então vocês têm que ter essa noção. Pensamento sempre que vai dar certo, tá? Controle, tudo vai dar certo. Então, aprendam bastante. Se tiverem alguma dúvida, se você veio aqui nesse vídeo logo depois que ele foi publicado, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Nós vamos responder a todos. Pessoal, Carlos Alberto está falando aqui, investir e não desistir nas dificuldades. Exatamente, Carlos. Dificuldade para quem empreende sempre vai ter. Ninguém apoia empreendedor aqui no nosso país. Você já reparou nisso? O governo é contra empresário. A sociedade é educada para achar que empresário ganha muito dinheiro e faz pouco. Alta carga tributária, impostos, e uma coisa muito importante também, viu, pessoal, sobre imposto, sobre carga tributária, nós vamos ver no nosso curso também. Tá? Eu vou ensinar vocês como agir na forma da carga tributária de impostos, tá? De contabilidade. Nós vamos ter várias dicas lá de contabilidade para vocês na hora de abrir o negócio, na hora de registrar o nome, de sistemas contábeis, tudo. Então, vai ser um curso completo, vai ser um top dos cursos, tá? Então, ou seja, todo mundo é contra os empresários aqui no Brasil. Todos. Todos. É muito difícil ser empreendedor. Então, tem que ter muita garra, tem que ter muita vontade, tem que querer ir lá e fazer. E esse é o ponto, esse é o código. Se você quer fazer bem feito e quer ter resultado, você vai conseguir. Mesmo que você caia ali, depois você vai levantar, caiu, aprendi alguma coisa. Pega esse conhecimento, transforma ele em coisas positivas. E assim a gente vai para frente. Beleza, pessoal? Bom, quando vai ser a próxima live? Andréia? Bom, quando vai ser a próxima live? Andréia, eu vou colocar a data lá no nosso grupo, tá? Então já entra lá no nosso grupo do WhatsApp e já fica por lá. Mas não vai demorar, não. Eu estou querendo fazer essa semana ainda, tá? Mas a data certa ainda não defini. Essa live de hoje nós fizemos já correndo, eu defini ela, eu acho que foi anteontem, nós estamos fazendo hoje, então eu quero estar correndo aí porque temos muito negócio ainda para serem fechados. Tem muito dinheiro no mercado e esse dinheiro ele tem que vir para nós, revendedores de cortinas e persianas. Nós temos que pegar esse dinheiro aí para nós, tá certo? Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado por participarem. Muito obrigado pela visita.
deixa o like, se inscreve no canal, entra no grupo do WhatsApp. Eu fico por aqui. Um abraço para vocês.